Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse relé aqui, ó. Esse relé chama-se relé de estado sólido. Observe que aqui, ó, na parte superior, na parte superior ele tem um símbolo aqui, ó, de corrente alternada, 1 e 2, entrada e saída. Esse aqui é um contato aberto, teoricamente falando, né, porque fisicamente não tem uma separação aqui internamente. E observe que aqui na parte de baixo, ó, nós temos o menos e o mais, tá? E aqui está escrito, ó, de 3 a 32 volts VDC, corrente contínua. E aqui VAC, corrente alternada, tá? Então esse é o aspecto, ó, do relé de estado sólido, tá? Mesmo que vocês encontrem ele de outro formato, mas o objetivo é saber o que é e como ele funciona e qual a aplicação dele. Talvez muitos nunca nem irão se deparar com um relé, né, como esse por aí, mas a minha obrigação é explicar para vocês que existe e como funciona. Se um dia vocês verem, se um dia alguém perguntar, até mesmo para fazer um teste, ou muitos que gostam de se aparecer a tirar onda, ah, você fez curso online, o que é um relé de estado sólido? Muitas das vezes a pessoa pergunta, nem sabe direito o que é, só ouviu falar. E aí você vai lá e dá um show, dá um baile dele. Bom, para quem já entende um pouco de eletrônica, isso aqui é um transistor, tá? É um transistor, nesse caso aqui é um PNP. E o relé de estado sólido, ele funciona semelhante a um transistor, né? Semelhante, não é igual. Só para a gente fazer uma analogia, o transistor ele funciona da seguinte maneira. Aqui eu teria aqui uma bateria de 12 volts. Né? Observe que eu estou indo com positivo aqui. Aqui eu tenho um LED. Aqui eu tenho um resistor. E aqui eu tenho um coletor, né, do transistor. Tá? Ele tem coletor, emissor e base. Quando eu fechar essa chave aqui, ó, vai circular uma corrente entre base e emissor. Quando essa corrente circular aqui, vai permitir que uma outra corrente circule aqui, entre coletor e emissor. Quando essa corrente circular aqui, o LED acende. Tá? Só no instante que eu fecho aqui, uma corrente circula aqui. Aí, nesse caso, permite que uma outra corrente circule aqui. A diferença do transistor, neste caso em específico, é que aqui é apenas corrente contínua, tá? A gente não trabalha nesse caso aqui com corrente. Existe transistor de potência semelhante ao relé de estado sólido, mas é uma outra questão. Tá? Esse daqui, só para usar essa analogia, para vocês entenderem a semelhança da utilização do funcionamento do relé de estado sólido. Ok? Esquece isso aqui, porque eletrônica não é o foco do nosso treinamento. Mas só para vocês entenderem que o relé de estado sólido, ele é acionado, né, através de corrente contínua. Aqui, ó. Mais uma vez, vou desenhar aqui uma bateria, mais e menos, tá? Então aqui como é que vai funcionar? Você colocaria o menos aqui, o mais passaria por um controle e viria para cá. Esse contato aberto aqui, como sempre, pode ser um sensor de qualquer tipo, magnético, a laser, temperatura, um termistor, algo que que sirva como interruptor para acionar, né, para enviar o positivo ao primeiro pino dele aqui. Então aqui é o seguinte, observe que aqui tem mais e menos, tá?
mas observe que ao fechar aqui, ele vai permitir, semelhantemente aos outros relés, onde eu já expliquei a exaustão, mas vamos reforçar isso aqui, ó. Eu tenho 220, né? Tem um neutro. E aqui eu tenho a fase S. Mais uma vez o exemplo da lâmpada, que é o mais fácil de entender. Onde eu tenho o neutro já conectado. Aqui eu viria com a fase aqui. Ok? Então, sempre que você aplicar uma corrente aqui, né, mais e menos, corrente contínua de 3 a 32 volts, ele vai permitir que uma corrente circule na parte superior, né, entre o pino 1 e 2. A diferença em relação ao transistor é que o transistor que eu mostrei anteriormente, o diagrama aqui, é só corrente contínua. Aqui não, você aplica uma corrente contínua e ele permite que passe aqui uma corrente alternada. Os outros relés que eu já... relés de falta de fase, sequenciador de fase, relés convencionais que tem bobina, a diferença é que existe internamente semelhante ao contator, existe um contato físico, né, que se abre, né? Existe um contato físico que se fecha e se abre. Aqui dentro não, porque aqui dentro é através de diodo, né? Diodos de silício que conduz uma corrente, né, quando uma outra corrente é induzida nesse mecanismo, nesse componente aqui internamente. Então, se você abrir ele, você não vai achar contatos móveis, tá? Não existe. Tá? Então, a passagem da corrente se dá através da excitação de uma outra corrente em sua base. A vantagem desses relés de estado sólido é porque, justamente por não ter esse contato físico, de abrir e fechar, não existe faísca, não existe arco voltaico, não existe um desgaste mecânico, né? Não existe um desgaste mecânico, tá? Então é assim que ele funciona, o relé de estado sólido. Ele pode ser aplicado, esse daqui em específico, de 24 a 380 volts, corrente alternada. Então, por exemplo, se eu quero ligar, esse daqui, por exemplo, ele tem uma capacidade de condução de corrente de 40 amperes, né? Praticamente um chuveiro. Então, eu posso usar dois desse aqui, por exemplo, né? Só um exemplo, eu posso usar dois desse daqui para ligar uma carga de 40 amperes, seja ela qual for, um motor, até mesmo uma resistência, tá? Através de um meio eletrônico, né? Repetindo, semelhante ao elevador, que eu já dei essa explicação, aqui você só trabalharia com de 3 a 32 volts, né? Essa bateria aqui para poder acionar ele, e ele ficaria lá dentro do painel de controle. Então aqui eu só teria, de repente, por exemplo, em eu vou dar um exemplo aqui em uma cozinha industrial, né? Só um exemplo, aonde que a pessoa precisaria ligar e desligar um equipamento. A segurança é porque é um ambiente molhado, que geralmente está úmido. Então, imagine você, eu teria o meu relé lá dentro de um quadro de comando, por exemplo, né? E o operador teria aqui à sua disposição uma botoeira com uma corrente contínua, né? Que não lhe ofereceria risco. Tá? Então essa é uma das vantagens. E isso daqui é largamente utilizado em painéis de máquinas industriais, tá? Porque, como vocês já perceberam, isso aqui já tem um funcionamento misto, né? De eletrônico com corrente alternada. Então ele é muito utilizado nos meios eletrônicos, em painéis de máquinas, tá? Você não vai encontrar em painel de comando assim com tanta facilidade,
Mas, como eu já falei, de qualquer forma é importante que vocês saibam que existe, o que é e como funciona o relé de estado sólido. Beleza? Como eu já falei nas outras videoaulas, reassiste quantas vezes você achar necessário para poder entender direitinho e sempre que necessário, nos grupos, poder passar alguma informação para os colegas ou até mesmo você ter, né, resposta pronta para certas pegadinhas que o pessoal gosta de fazer por aí. Tudo bem?